Olá, amigos. Prossegue a nossa playlist, os nossos seminários, nossas apresentações, as bem-aventuranças e as virtudes, com Maruísa Baio. Que alegria fazer esse trabalho com a nossa querida amiga Maruísa Baio. Com certeza, Orson. Olá para você, olá a todos os que nos têm acompanhado. E estamos num momento muito especial, falando sobre a compaixão. Pois é, no episódio anterior você acompanhou a exortação à compaixão, traduções. E hoje nós vamos falar especificamente sobre a virtude da compaixão, exortação à compaixão. E aqui nos bastidores, antes de entrar para a gravação, a gente fica trocando ideias aqui e vê o quanto nós precisamos evoluir e aprender, Maruísa. Meu Deus do céu. Nem diga, Orson. Então, vamos lá. Primeiramente, nós vamos conhecer o significado da palavra misericórdia, que ela é composta de dois radicais, miseratio, que significa compaixão, e cordis, que significa coração. Até mesmo a palavra caridade também está ligada com o cordis, envolvendo coração, sentimento. Então, ao pé da letra, misericórdia significa coração compadecido. Realmente, nós temos nessa imagem, nessa definição, a gente já começa a ampliar, a perceber. Principalmente se você se ligar com o episódio anterior, você que não viu o episódio anterior, não deixe de ver, porque, olha, foi magistral, hein? Isso, nem fale. Então, Orson, nós vamos comentar também um pouquinho. Claro que a literatura espírita é riquíssima sobre as virtudes que nós encontramos nas bem-aventuranças. Os benfeitores espirituais falaram muito sobre essas virtudes, inclusive Jesus falou muito sobre a humildade, sobre a paciência, a confiança, ser justo, e falou com mais carinho ainda sobre a misericórdia. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Allan Kardec trata desta bem-aventurança, bem-aventurados os misericordiosos. E ele define a misericórdia como sendo o complemento da brandura, pois aquele que não é misericordioso, igualmente não é brando nem pacífico. Olha, o que tem muita lógica, né, Maruísa? Isso. Então, quem não é misericordioso não é humilde, não é paciente, não é manso, não é justo, não é confiante, não é nada disso. Então, a misericórdia vem para fechar esse bloco das 4 primeiras virtudes que já tratamos nos nossos vídeos anteriores: a humildade, a confiança, a mansuetude, a justeza, e agora, fechando essas 4, a compaixão, a misericórdia. Certo? Vamos, então, acompanhar esse destaque, esse estudo, essa pesquisa sobre a misericórdia e a compaixão. Isso. Jesus falou bastante sobre a misericórdia, exemplificando com 2 parábolas. A parábola do credor incompassivo, onde nós encontramos a parábola é bastante conhecida, e mostrando para a gente que esse credor incompassível, ele também era um devedor. Então, a gente fala a parábola do credor incompassivo, mas esse credor também era devedor. E ele devia 10.000 talentos. Orson, 10.000 talentos corresponde a 340 mil quilos de ouro. Nossa Senhora! Ou seja, para com o rei. Ou seja, era uma dívida impagável. Enorme. É a nossa dívida para com Deus. A nossa dívida para com Deus é impagável, pelo tanto que recebemos. E Sim. Aquele devedor, né, que devia 10.000 talentos, o talento é uma barra de ouro pesando 34 quilos. Então, ele devia 340 mil quilos de ouro. Nenhuma existência ele conseguiria pagar tudo. Mas o rei ficou com pena dele e perdoou
toda a dívida. Mas quando ele saiu do palácio do rei, ele encontrou um devedor, encontrou uma pessoa que devia para ele algumas moedinhas de prata. Nem era ouro, nem era ouro. Nem era ouro, devia muito menos do que ele devia ao rei. E ele agarrou o homem pelo pescoço e ali porque queria que ele pagasse a sua dívida, senão ia colocá-lo na cadeia, como era feito na época. A pessoa era presa até que toda a dívida fosse paga. Mas outros viram o comportamento dele e foram fofocar para o rei. Olha, lembra daquele cara? Ele fez isso. Ele não perdoou uma dívida pequenininha. Aí o rei chamou ele de volta. Vem cá, meu filho. Não devias também tu ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? A chamada aí foi objetiva, né? Foi muito clara, né? E nós recebemos todos os dias muita compaixão do alto, né? Muita compaixão do outro. Agora, a outra parábola, que muito conhecida, né? Muito conhecida, muito comentada, Orson, das 48 parábolas proferidas por Jesus, 48, essa é a minha preferida. E ela é citada somente no Evangelho de Lucas. Ah, só Lucas comentou Só ela. Lucas é que fala da parábola do bom samaritano. E nessa parábola, a parábola começa com um diálogo entre Jesus e um doutor da lei. E depois de contar a parábola, Jesus pergunta para o doutor da lei: qual dos três foi o mais próximo do homem caído? O sacerdote, o levita ou o samaritano? E o doutor da lei respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Nem samaritano falou, né? Porque havia ali um ódio visceral entre judeus e samaritanos. E Jesus fecha a parábola com essa palavra: vai e também tu faze o mesmo. Que coisa impressionante. É muito conhecida, muito usada, muito contada, muito comentada, tema de palestra, né? Sempre lembrado. Eu gosto muito dessa parábola, viu, Orson? E tem um estudo bastante aprofundado a respeito dela, porque ela é muito especial. E o que tem de especial nessa parábola? Ela começa falando que o samaritano, movido de compaixão, foi ajudar o homem caído. O que motivou o amparo foi a compaixão. Então, por isso que essa parábola ensina para a gente que a compaixão tem que ser dinâmica. Não basta só sentir pena. Nós temos que nos mobilizar. É iniciativa, né? É iniciativa. Então, aquele samaritano sentiu compaixão, mas estava pronto para auxiliar. E foi assim que ele fez. Que coisa, hein? Essa parábola é maravilhosa. E vamos ver o que os benfeitores espirituais nos falam, trazendo aqui algumas palavras de Emmanuel, que está no livro Instrumentos do Tempo, lá no capítulo 20, cujo título é Apliquemos. Apliquemos o quê? A compaixão dinâmica, que é sobre isso que ele fala nesses livros. Inclusive, né, Orson, infelizmente, alguns livros de Emmanuel estão caindo no esquecimento, né? Instrumentos do Tempo é um deles. Por isso que é bom a gente fazer esse tipo de comentário e, inclusive, ilustrar com a capa do livro, porque esses livros precisam ser resgatados. Existe muita sabedoria embutida nesses capítulos. Exatamente, como aquela apresentação que você fez, né, sobre a sabedoria de Emmanuel, ele precisa ser recordado. E Emmanuel diz: todos aqueles que fazem da piedade o serviço constante do amor encontram realmente as portas abertas para o reino de Deus. Felizes os misericordiosos,
porque alcançarão misericórdia. Olha que lindo isso, né? Então, é serviço constante, não é sentir pena, certo? Vamos ver mais. No livro Palavras de Vida Eterna, ele tem uma mensagem belíssima, no capítulo 69, que se chama Na Luz da Compaixão. Então, no próprio título, Emmanuel já está falando para nós que a compaixão é uma luz que fazemos brilhar com mais intensidade no nosso coração. O texto é grande, mas eu peguei só um trechinho, onde ele diz assim: todos somos alunos do educandário da vida. E todos somos suscetíveis de queda moral no erro. Claro, somos espíritos imperfeitos. Usa, pois, a misericórdia com os outros, e acharás nos outros a misericórdia para contigo. O Emmanuel sempre é sabedoria, né? De um sábio mesmo, que sabe colocar as palavras, né? Todos somos suscetíveis, somos falíveis. Somos falíveis. Inclusive, nessa lição, ele faz várias perguntas. Alguém te passou a perna? Você foi passado para trás? Alguém te ofendeu? Alguém te humilhou? Ele coloca como resposta: compaixão para com eles. Em todas as perguntas, ele coloca embaixo a resposta: compaixão para com eles. Lembrando que todos nós somos espíritos imperfeitos e mesmo querendo acertar, a gente erra, né, Orson? Ô, Maruísa, eu estou pensando aqui que aqueles que ignoram a compaixão e que estão se comprometendo severamente a si mesmos, né? A gente vai encontrar nessa lição de Emmanuel aí, né? Aquele que te magoou, aquele que te feriu, aquele que te roubou, aquele que mentiu, fraudou, etc. Olha aí, né? Exatamente. Ele sugere que a gente tenha compaixão, e ele ainda diz mais: você ficou tão ferido, tão magoado, que não consegue perdoar? Então, pelo menos, tenha compaixão daquele que te feriu. Não consegue perdoar ainda? O desagravo foi muito forte? Pelo menos sinta compaixão, porque isso acalma o coração. Que coisa, não é? É muito lindo. Ele ensina a gente a usar, a trabalhar com essa virtude. E temos também no livro Convites da Vida, de Joana de Ângeles, pelo querido Divaldo Franco, o convite à compaixão, no capítulo 7, onde ela também destaca: todos possuímos males que nos maculam o espírito e nos maceram interiormente. Como Emmanuel falou, somos suscetíveis de queda moral no erro. Apiedando-nos do próximo, credenciar-nos-emos, ou seja, vamos conquistar a credencial da compaixão do Senhor, que nos favorecerá com a oportunidade de nos limparmos o caminho, também antes de apresentarmos a lei. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, se desejamos a misericórdia divina, não tem outra regra, não é, Orson? Sejamos compadecidos, desenvolvamos a compaixão. Ô, Maruísa, essa pesquisa sobre as bem-aventuranças e suas virtudes, e mais especificamente aqui sobre a compaixão, a gente começa a perceber que precisamos fazer um curso de exercício dessas virtudes, não? Sim, precisamos. E para isso, Orson, os benfeitores espirituais, a doutrina espírita, eles nos oferecem um material muito farto de autoanálise. Veja, quando Emmanuel diz para nós: você não consegue perdoar aquela pessoa que te cometeu um desagravo muito difícil para você, então pelo menos tenha compaixão dela, porque quem está comprometida é ela e não você. Né? Sim, com a atitude, quem está comprometida é ela e não a gente. E Joana também vem lembrar
que todos nós possuímos males, nós todos somos espíritos imperfeitos. E enquanto não conquistarmos a compaixão, vamos continuar reencarnando em mundos de provas e expiações, que são mundos onde o mal predomina. Quem é que quer conviver num mundo desse, não é, Orson? Não é? Todos nós desejamos melhorar e aperfeiçoar a nossa condição, né? É isso que a gente se pergunta. Nós não gostaríamos de ser pessoas melhores do que somos? Sim. Por onde começamos? Comecemos pela compaixão. Comecemos por aí. Olha só que coisa interessante. É um treino, viu, Maruísa? É um treino, estou percebendo aqui. Isso. E não é só em relação ao ser humano. É compaixão com os animais, é compaixão com a natureza, com o solo, com os rios, é compaixão com toda a criação divina. Cuidar de uma plantinha. Nossa, é tanta coisa, meu Deus. É muita coisa, realmente. E, por fim, Orson, a cacetada final. A cacetada final vem justamente de Chico Xavier, num livro chamado A Terra e o Semeador, que é um livro de entrevistas. E aí, olha o que diz Chico Xavier com toda a sua doçura. Temos determinado grau de periculosidade. Ou seja, todos nós somos perigosos. Olha o grau de periculosidade. Eu falei para a Maruísa que eu vou escrever um artigo com esse nome, com esse título aí. Escreva, Orson. E, em virtude disso, precisamos de misericórdia uns para com os outros. Meu Deus do céu, hein, Maruísa? É só pisar no nosso calo que nós nos tornamos criaturas perigosas. Criaturas perigosas que vêm com a violência, com a agressividade, com reações. Aí vem, né? Todos os remanescentes das nossas reencarnações anteriores, que nós chamamos de atavismos, vêm à tona, né, Orson? Vem tudo à tona. Que coisa impressionante. Isso. Olha aí, temos determinado grau de periculosidade. Em virtude disso, precisamos de misericórdia de todos. Está no livro A Terra e o Semeador, editado pelo Ide de Araras, que são entrevistas com Chico Xavier. Né? Isso. E com isso, nós finalizamos a misericórdia, embora tenho certeza que nós teríamos, só com esse tema, muita coisa para comentar com vocês. Deixamos algumas dicas com algumas leituras que vocês poderão fazer em casa. Agora, Maruísa, para a especulação aqui dos nossos telespectadores, qual é a próxima virtude? A pureza de coração. Puxa vida, lá vamos nós ficar mais lascados ainda. Sem compaixão, nada de pureza de coração. Certo? Que coisa impressionante. Né? Muito obrigado, Maruísa, muito obrigado aos amigos que estão nos acompanhando. A série prossegue, você está acompanhando a playlist aí. Como nós dissemos, você vai encontrar uma playlist específica no canal da Agenda Espírita Brasil no YouTube. É as bem-aventuranças e as suas virtudes. Então, até o próximo episódio. Nós aguardamos você. Um grande abraço para todos. Abraços. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.